Mudar de emprego ou conseguir nosso primeiro emprego na área de tecnologia é o sonho de muitos. No entanto, a gente sabe que o processo seletivo pode ser um verdadeiro pesadelo. Não existe uma saída fácil para se aplicar e passar por um processo seletivo no mercado de trabalho, e é algo que vai exigir muito tempo e dedicação de todo candidato. Por isso, nós vamos explorar hoje como funciona um processo seletivo para as vagas de tecnologia no mercado brasileiro. Dessa forma, você vai poder se preparar, não apenas mentalmente, para passar por todo esse processo e garantir sua vaga na tecnologia. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Você na TI. Meu nome é Mariana Lolato e eu sou a criadora do canal. Eu trabalho com tecnologia há cerca de 8 anos depois de uma transição de carreira que eu vim do recursos humanos. E para conseguir fazer minha transição de carreira, é claro que eu passei por um processo seletivo para achar a minha vaga na tecnologia. E um processo seletivo é um processo que é inevitável. E o processo que as empresas vão usar para avaliar os candidatos e escolher o melhor candidato para aquela vaga que ele seja disponível, para aquele desafio que está ali naquele momento, naquela empresa. E aqui é um ponto importante: esse processo é usado para definir a melhor pessoa para aquela empresa naquele momento. Não quer dizer que vão avaliar o candidato com a melhor destreza técnica ou o candidato que fala melhor do que os outros. É o melhor candidato para aquela empresa naquele momento. O que significa que pode não ser o seu melhor momento ou pode não ser aquela empresa certa para você. Por isso que é importante a gente, antes da gente se candidatar em alguma empresa, pesquisar sobre ela, ver se é uma empresa que faz sentido para a sua carreira, ver se é uma empresa que faz sentido para você, se tem a cultura que você deseja trabalhar com. Afinal de contas, a gente vai gastar 9 horas por dia dentro daquela empresa. Então, faça a sua pesquisa antes de começar a se candidatar para várias vagas. E eu acho que a primeira dica desse vídeo veio agora. Não adianta se candidatar para 300 vagas e mandar o currículo e achar que você vai ter um retorno positivo para isso. É importante que você selecione poucas opções e se dedique a essas opções para garantir que você tenha maiores chances de retorno. Bom, e agora eu vou passar pelo processo seletivo médio de uma vaga no Brasil. A gente sabe que o processo depende de empresa para empresa, mas existem processos bem definidos, existem etapas que são recorrentes e muito comuns de prática de mercado. Então, são por essas etapas que eu vou passar aqui hoje. Nós vamos também abordar como você vai se destacar em cada uma dessas fases, porque não adianta só passar pelo processo seletivo. A gente sabe que existem processos seletivos que têm centenas, milhares de pessoas que estão se candidatando. Então é importante que você saiba como se destacar em cada etapa desse processo. Então, sim, este é um vídeo mais longo, mas vai valer muito a pena para você e para sua carreira. Então vamos lá para a etapa número 1. Aplicar-se para a vaga. O processo seletivo ele começa quando o recrutador de uma empresa, ou um recrutador terceiro, coloca aquela vaga em algum site de candidatura, como o LinkedIn, como vagas.com, como outros que existem no mercado. Na descrição da vaga, você vai encontrar todos os requisitos que a empresa está procurando, as responsabilidades, os requisitos técnicos e comportamentais da vaga, além, é claro, de alguns benefícios ou possivelmente o salário que está sendo acordado naquela vaga anunciada. E a primeira dica aqui para essa etapa: você não precisa ter 100% dos requisitos da vaga para se aplicar nela. Inclusive, a descrição da vaga é aquela descrição do candidato perfeito, candidato ideal. E isso quer dizer que se você não tiver todos aqueles pontos, você ainda pode se candidatar naquela vaga. E essa dica é especialmente importante para as mulheres. De acordo com a pesquisa da doutora Fiona Lee, da Universidade de Stanford, as mulheres são mais relutantes em se candidatar para a vaga, a não ser que elas tenham 100% dos requisitos preenchidos. E isso acaba minando as oportunidades que a gente tem durante a nossa carreira. E existe uma crença também de que essa proporção é do tipo, mulheres só se candidatam quando elas têm 100% dos requisitos, enquanto homens se candidatam com em média 60% dos requisitos. Então, se você tem essa crença que se você tem que ser perfeito para se candidatar numa vaga, saiba que não é verdade. Então, o ponto principal aqui é, se você achar que aquela vaga é uma vaga boa para você, boa para sua carreira, e você tem os conhecimentos necessários para ter sucesso naquela vaga, se candidata. O não você já tem, antes mesmo de se candidatar. Então, se candidate que talvez você possa ter o seu
Sim. Então, o que que você precisa para se candidatar numa vaga? O primeiro ponto é ter o currículo. Que o currículo é o documento que a gente coloca a nossa experiência, nossos trabalhos anteriores, a nossa educação, idiomas que a gente fala, os conhecimentos técnicos que a gente tem. E aqui eu acho que o ponto principal, a dica principal, é que o recrutador, quando ele anuncia a vaga, ele coloca os requisitos que ele está procurando. E se você elenca vários detalhes no seu currículo, ou se você coloca muita informação, o recrutador vai ter dificuldade em achar a correlação do seu perfil com aquela vaga. Então, o interessante aqui é que você deixe claro qual é a correlação do seu perfil, da sua experiência com aquela vaga, porque se eu sou recrutador, eu estou passando por 100 currículos por dia, eu não vou gastar mais de 10 segundos para ver o seu currículo e achar o que eu quero. E se eu não achar, eu vou passar para o próximo. É simples assim. E uma dica um pouco mais avançada, principalmente para aqueles que já têm um pouco mais de experiência em se candidatar para as vagas, é você criar uma carta de intenção. Carta de intenção é um documento muito usado no exterior, ou seja, para vagas fora do Brasil, mas que você pode usar de maneira a chamar a atenção para a sua candidatura. Uma carta de intenção, ela mostra o porquê que você é o candidato perfeito para aquela vaga. A partir do momento que você senta e redige uma carta de intenção, mostrando o porquê, mostrando a sua experiência e falando por que você é o candidato ideal, você está mostrando interesse naquela vaga, o que pode ser um outro ponto de destaque em um processo seletivo. E a partir do momento que você tem o seu currículo pronto, talvez você tenha construído a sua carta de intenção, você precisa submeter a aplicação, ou seja, você precisa se candidatar de verdade. E aqui o importante aqui é você ler os requisitos da candidatura, ou seja, como você vai enviar o seu currículo, você vai se aplicar para aquela vaga. Se no LinkedIn o recrutador está pedindo que você mande um e-mail, além da candidatura simplificada, mande um e-mail. Se o recrutador está pedindo que você se candidate no site, ou que você mande uma mensagem além de se candidatar no site, mande a mensagem. Se o recrutador está pedindo qualquer coisa, você precisa entregar esta qualquer coisa, porque a partir do momento que você não entrega, você não leu direito os requisitos, ele nem vai te considerar para as próximas etapas do processo. Então, leia certinho a maneira de se candidatar e faça exatamente o que o recrutador está pedindo. Vamos agora para as etapas 2 e 3, que são as análises técnicas e análises comportamentais. Elas podem ser feitas em qualquer ordem, depende da empresa, então eu vou tratar a etapa 2 como etapa técnica. Aqui, o principal ponto dessa etapa é avaliar a sua experiência naquela área técnica. Ou seja, se você é um desenvolvedor, vão avaliar a sua destreza de programação. Se você é um analista de negócios em TI, vão avaliar como você faz as análises, os frameworks de análise que você conhece. Eles vão tentar avaliar quais requisitos técnicos você realmente conhece, você realmente pode entregar no seu novo trabalho. E aqui existem várias formas que as empresas podem testar isso. Pode ser desde as mais genéricas e mais básicas, como um teste de raciocínio lógico, um teste de idiomas, até mais avançadas, como por exemplo, um teste online de desenvolvimento, que vão te dar um pedaço de código e ainda pedir uma alteração nesse código, ou pode ser uma avaliação teórica sobre seus conhecimentos numa linguagem de programação, ou até mesmo o temido whiteboarding, que é chamado quando você vai fazer a programação, ou seja, desenvolver um teste de código enquanto você está falando com o seu avaliador, ou seja, você precisa justificar as suas escolhas de programação enquanto você está programando ao vivo. Que é utilizado para vagas mais seniores, mas só para vocês saberem que existe. Ou até mesmo projetos que demorem dias, ou uma avaliação de portfólio, às vezes você precisa entregar o seu portfólio para o avaliador, ou até mesmo o avaliador pode pedir um projeto no qual você tem 2, 3 dias ou uma semana para desenvolver e entregar de volta para ele. Então, existem diversas maneiras de você fazer uma avaliação técnica para a vaga. E provavelmente vai ser condizente com os desafios que você terá naquele trabalho. E como você vai poder se destacar durante esse processo? Aqui não tem muito como fugir. Se você não souber o que você está fazendo, vai ficar evidente. Então, estude bem as tecnologias daquela vaga antes de passar para o processo técnico. Uma outra maneira que você pode se destacar, porque muitas pessoas vão ter aquele conhecimento técnico necessário. Então, a maneira que você pode se destacar é através da sua comunicação. Se você puder explicar o que você está fazendo durante um processo técnico, vai te deixar em uma melhor posição do que muitos outros candidatos. E uma terceira maneira de você se destacar é você já levar perguntas prontas para o avaliador, porque é interessante que você mostre
interesse naquela vaga. Se na hora que o avaliador abrir para as suas questões, ele vai perguntar para você: ah, você tem alguma questão sobre a empresa, sobre o processo seletivo? Se você não tiver nenhuma questão, pode passar como desinteresse. Então, leve umas 2 ou 3 questões sobre a tecnologia, sobre a oportunidade, para que você possa questionar o avaliador nesse momento. Vamos passar agora para a etapa número 3, que é a análise comportamental. Essa parte, normalmente, ela é feita ou pelo gestor direto ou pelo RH da empresa, no qual ele vai avaliar os motivos pelo qual você se candidatou, maneiras com a qual você trabalha no seu dia a dia e também se você se encaixa naquela cultura da empresa. Uma dica importante aqui é que essa etapa da entrevista, ela também é um momento muito importante para você avaliar se aquela empresa é uma empresa que vai fazer sentido na sua carreira. Porque muitas vezes a gente entra numa empresa errada que não condiz com o tipo de comportamento que a gente tem no nosso dia a dia, e aí você vai acabar tendo problemas nessa empresa e faz sair rapidamente. Então, é importante que você também questione, também se interesse pela cultura da empresa antes de entrar nessa etapa do processo seletivo. Como é que são feitas essas entrevistas? Usualmente são questões que abordam como você resolveu ou como você resolveria situações cotidianas, como, por exemplo, resolução de conflito, ou gerenciamento de um projeto, ou uma negociação, ou até mesmo como você se apresenta durante uma aprovação de projeto, que é para avaliar justamente se a maneira com a qual você trabalha é condizente com a maneira com a qual a empresa trabalha. Então, uma dica de ouro aqui é você, antes de chegar nessa entrevista, entra no site da empresa, avalia quais são os valores da empresa, vê lá naquela página sobre nós, para entender como é que são as pessoas que trabalham ali, para entender quais são os valores da empresa, para que você possa preparar as suas histórias de antemão. Se você tiver as histórias que são atreladas ao valor de antemão, você não precisa chegar lá na hora e receber a pergunta para parar, para pensar, para desenvolver. Se você já chegar com a sua história um pouco mais pronta, vai mostrar preparo, vai mostrar engajamento e além, é claro, fica muito mais fácil da gente pensar sob pressão quando a gente já tem algumas respostas prontas. E vamos dizer que você tenha passado pelas 3 etapas e você chegou na etapa final, que são as entrevistas finais. Normalmente as entrevistas finais, elas são feitas com os gestores diretos seus, seja com o seu chefe ou o chefe do seu chefe para empresas maiores. E aqui você tem que pensar que você já tem o aval técnico, você já tem o aval comportamental, agora eles estão avaliando basicamente se o santo de vocês batem. Não existe outra maneira de falar, mas é basicamente entender se você vai trabalhar bem com aquelas pessoas. E essa é a parte mais pessoal e também a parte mais difícil da gente fazer uma avaliação. Porque depende de pessoa para pessoa, de chefe para chefe, e de você avaliar se você vai gostar de trabalhar com aquelas pessoas ou não. Normalmente, nessa entrevista, eles vão perguntar bastante sobre a sua história, sobre as suas experiências. Eles podem ainda fazer perguntas técnicas, podem ainda fazer perguntas comportamentais, porque eles estão avaliando se vai ser interessante trabalhar com você. Então, aqui, lembre-se que essa é uma etapa que também é um diálogo, também tem 2 vias. Você também, é importante você perguntar como é que é a rotina do trabalho do time, como que é o dia a dia do time, quais são as oportunidades, ou seja, você também tem que programar a sua entrevista para o gestor, além da entrevista dele para você. E aqui eu tenho 2 dicas de ouro para você passar nessa etapa. Que o primeiro ponto é você mostrar interesse. O que as pessoas, o que os chefes estão procurando aqui nesse momento é uma pessoa que tem aquele brilho nos olhos, aquela vontade de fazer acontecer. Então, você demonstrar interesse é muito importante nessa vaga para você garantir que você vai ser aquele candidato selecionado. E também seja transparente. Eu sei que a gente pode se sentir um pouco inseguro quando a gente recebe uma pergunta que a gente não tem muita certeza da resposta. E eu acho que é importante você ser transparente aqui nessa etapa. Você pode falar: eu não sei a resposta para tal pergunta, mas eu gostaria de aprender. Mas eu não sei a resposta para essa pergunta, mas eu sei isso, isso e aquilo, e eu sei que eu posso aprender, ou eu sei que eu posso resolver de outras maneiras. Então, você ser transparente, você mostrar que você é maleável, você quer aprender, você tem interesse, você quer aquela oportunidade, eu acho que são os pontos mais importantes nessa etapa do processo seletivo. E aí, meu caro, chegou o final. Acabou esse processo seletivo. E o que que a gente faz? Agora a gente tem que aguardar a resposta da empresa. Normalmente, se você chega até o final, até essa última etapa, a empresa vai te dar um feedback positivo ou negativo, porque são poucos os candidatos que chegam até essa etapa do processo.
E como é que funciona? A partir daqui, o RH vai se sentar com o chefe, eles vão avaliar os candidatos preferidos dele e vão ligar para fazer uma oferta. Então, se você foi o candidato favorito, parabéns! Você agora vai só negociar o seu salário e conseguir sua primeira vaga. Se você não foi o escolhido, se passou uma semana e você não recebeu notícias, tudo bem você mandar um e-mail perguntando. Às vezes eles estão esperando a resposta de um outro candidato antes de fazer a oferta para você. Então, não se desespere, ainda pode ser que em 1, 2 semanas você ainda tenha um retorno positivo daquela vaga ou não. Se mesmo assim você não foi o escolhido dessa vez, você pode se candidatar para uma nova vaga no futuro, você pode se candidatar na mesma empresa, não tem problema. Não é porque você não passou para aquela vaga que você não pode mais se candidatar naquela empresa. Você ainda pode se candidatar. E aliás, agora que a empresa te conhece, vai ficar muito mais fácil de você passar num próximo processo seletivo ou ser indicado ou ser escolhido para um próximo processo seletivo. E, mesmo assim, você não pode escolher outras empresas e ver esse vídeo do começo para avaliar as dicas e ver onde você pode melhorar no próximo processo seletivo. E sim, essa é toda a etapa de um processo seletivo em tecnologia. Eu sei que foi um vídeo mais longo do que o comum, mas é porque a gente precisa de bastante detalhe, bastante informação nesse processo. E se você conhece alguém que está passando por esse processo nesse momento, compartilhe esse vídeo, compartilhe essas dicas e deixe nos comentários qual foi a dica mais importante para você nesse momento. E se você quiser ver mais dicas sobre carreira em tecnologia, eu vou deixar aqui o link para o próximo vídeo para você assistir. E até mais!